Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal. Eu tenho certeza que você já ficou em dúvida, né, sobre o que rende mais. Um CDB de 110% CDI ou uma LCI ou LSA que é isento de imposto de renda que paga 98% CDI. Ou então o que rende mais, né? Uma LCA que, por exemplo, paga 96% CDI ou um CDB pré-fixado pagando 15,8% ao ano. Como calcular e comparar esse tipo de rentabilidade? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algumas ferramentas gratuitas e muito simples de você utilizar que vão te dar essas respostas. Você vai aprender a comparar rentabilidades, calcular rentabilidades e tomar as melhores decisões de escolha para os seus investimentos. Então vem aqui comigo na tela do meu computador para você ver como funcionam essas ferramentas gratuitas. Inclusive, eu vou te enviar o link dessas ferramentas conforme as instruções que eu vou te dar ao longo da aula de hoje. Bom, pessoal, eu tô aqui na tela do meu computador, então, e algumas dessas ferramentas que eu vou mostrar para vocês como funcionam hoje estão dentro de um blog que se chama Clube dos Poupadores. É um blog que, particularmente, eu gosto bastante. Eles têm vários artigos educativos e tem a parte aqui de simuladores de investimento, né, que vão te ajudar, então, a calcular e comparar rentabilidades. E veja que eles têm simuladores de todos os tipos e gostos, né? Tem simulador de juros compostos, tem simulador de poupança, né, que é uma calculadora que você pode utilizar para ver o quanto a poupança rende pouco. Né? E tem a parte que eu mais gosto, que são a parte de simuladores de títulos privados, cálculos de CDBs, LCIs, LCAs, comparadores. E é o que eu vou te mostrar então a partir de agora. E aí, para resolver uma dúvida muito comum que as pessoas têm, a gente vai começar pelo simulador de CDB, que é esse simulador aqui de CDB pós-fixado. Né? Você insere aqui o valor que você quer simular, utilizei aqui como exemplo o valor de R$10.000. Você coloca a data de aplicação e a data de resgate, que corresponde, né, ao vencimento do seu CDB. E aí vamos supor que você vai contratar um CDB que rende 110% do CDI. Né? Você coloca aqui o percentual do CDI e você coloca a taxa DI ao ano. Né? A taxa DI, para quem não sabe, é o sinônimo de taxa CDI. E essa taxa CDI, ela sempre fica 0,1% abaixo da taxa Selic atual. Né? Hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, início de março de 2025, né, a taxa Selic atual se encontra em 13,25% ao ano e a taxa DI se encontra em 13,15%. Então, para eu calcular, por exemplo, quanto rende R$10.000 aplicados no CDB de 110% CDI pelo prazo de um ano, basta eu inserir esses parâmetros aqui e clicar aqui, né, em atualizar, que vão trazer para mim aqui o quanto que rende a minha aplicação em termos brutos, R$11.455. Então, esses R$10.000 depois de um ano vão se transformar em R$11.455 em termos brutos e em termos líquidos, R$11.200. Então, é um investimento muito seguro, simples de fazer, com uma calculadora muito fácil de você utilizar como essa. No mercado hoje a gente tem alguns CDBs que pagam 110% CDI e aí tá aqui a simulação para você. É claro, né, se a Selic subir ao longo de 2025, que é o que vai acontecer, a taxa CDI também vai subir e, consequentemente, esse investimento seu vai passar a pagar mais, a render mais também, o que é ótimo. Agora, tem uma outra calculadora por aqui que muita gente vai querer utilizar, que eu sei que é uma dúvida muito comum, é sobre o que rende mais, uma LCA ou LCI que rende um percentual do CDI e é um investimento isento de imposto de renda, ou um CDB, que não tem isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, mas acaba rendendo um percentual de CDI maior. Então, por exemplo, se eu quiser simular a rentabilidade, né, de uma LCI ou LCA, pagando, por exemplo, 96% do CDI, lá dentro do Banco Decoval, que é um banco que também tem uma conta digital gratuita, né, tem uma LCA como essa que eu gosto bastante, né, versus esse CDB que a gente acabou de simular, né, de 110% CDI. O que será que rende mais? Então, a gente insere os percentuais do CDI aqui, e aí veja que a cada 6 meses a gente tem um comparativo diferente. Então, você tem que ver quanto que vence a sua LCA ou LCI e comparar com o CDB a partir desses cenários diferentes. Né? Isso porque os CDBs, né, são investimentos de renda fixa, eles se sujeitam à tabela regressiva de imposto de renda, que eu vou colocar aqui na tela para você, e veja por essa tabela que quanto mais o tempo passa, né, menor é a alíquota de imposto de renda. Então, a gente tem cenários diferentes de rentabilidade efetiva final para o CDB, a depender do momento em que você vai deixar ele aplicado, né? O período em que você vai deixar ele aplicado. Então, por isso que aqui tem simulações de até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2 anos e acima de 2 anos, porque isso leva em conta essas alíquotas diferenciadas de imposto de renda que incide sobre o CDB. Tanto que até 6 meses, olha, a diferença de retorno efetivo entre a LCA e o CDB é muito maior, né, 96% para a LCA versus 85,25% para o CDB, do que depois de 2 anos, né, quando a alíquota do CDB ela atinge a menor possível, de apenas 15% ao ano, e aí você vê que ele reduz a diferença de rentabilidade efetiva para a LCA.
A LCA, como é isenta de imposto de renda, ela sempre vai render a mesma coisa, 96% CDI, independente do prazo em que seu dinheiro fica aplicado, né? Ela sempre vai te entregar 96% CDI ao ano, enquanto o CDB não, né? O CDB, depois de 2 anos, ele vai te entregar uma rentabilidade anual efetiva de 93,5%, mas ainda assim, veja que a LCA, ela vai acabar pagando mais, ainda que com a menor alíquota de imposto de renda no CDB depois de 2 anos. Então, entre um CDB de 110% CDI e uma LCA de 96% CDI, essa LCA, ela leva a melhor. Ela vai te trazer um rendimento efetivo superior em qualquer um dos cenários. É claro, geralmente os CDBs que pagam 110% CDI, né, eles têm liquidez diária, te permitem resgatar a qualquer momento, mas se você não precisar da liquidez diária, uma LCA de 96%, sem sombra de dúvida, ela vai ser muito mais eficiente para você. Agora, se você não quer só ficar comparando LCA, LCI e CDB, e quer saber o quanto a sua LCI, ela efetivamente rende, o Clube dos Poupadores também tem esse simulador aqui. Inclusive, se você quiser receber os links desses simuladores, basta você acessar, né, as instruções que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode me chamar numa conversa via WhatsApp e me pedir os links desses simuladores, que eu vou mandar para você pessoalmente pelo meu número de suporte e atendimento via WhatsApp. E aí, no caso de uma LCA que você quer saber quanto que ela vai efetivamente render, uma LCA ou LCI que rende um percentual do CDI, basta você utilizar esse simulador aqui, então, que eu posso te enviar caso você siga as instruções que estão aqui embaixo. E no caso dessa LCA ou LCI pós, desse simulador aqui, né, de LCAs e LCIs, perceba que a gente vai inserir praticamente os mesmos parâmetros que a gente inseriu quando foi calcular o quanto rende um CDB. Né? Você põe aqui o valor aplicado que você quiser, a data de aplicação e a data de resgate, né, depender aí do que você quer simular. A taxa DI, hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, a taxa DI nossa está em 13,15% ao ano. E o quanto renderia, por exemplo, então, essa LCA de 96% CDI, né, deixando seu dinheiro aplicado ali por aproximadamente 2 anos. Veja que levando em conta, né, a taxa CDI de 13,15%, esse investimento vai te trazer, então, em termos líquidos, R$ 2.683. Então, você vai investir R$ 10.000 e vai resgatar, depois de 2 anos, R$ 12.683, o que é uma excelente aplicação. Agora, se a gente estiver falando de taxas pré-fixadas, né, taxas fixas de 14%, 15% ao ano, né, o quanto que seu dinheiro vai render? E a gente tem para isso esse simulador aqui pré-fixado, né, que você coloca a taxa que você quiser. Aqui eu vou colocar uma taxa pré-fixada, né, de 15,8% ao ano. E quanto será que rende, então, um CDB como esse, né, uma taxa de quase 16% ao ano? Lá no Banco BMG, inclusive, eles têm um CDB parecido com esse. Eu falei sobre esses investimentos que eu estou utilizando aqui como exemplo, né, para calcular essas rentabilidades. Na seleção de renda fixa do mês de março de 2025, eu vou deixar esse vídeo sobre esses ativos aqui em cima dos destaques e também ao final da aula de hoje. E aí veja que um CDB como esse, aplicado pelo prazo de 2 anos, ele vai render em termos brutos, né? R$ 3.394,04, né? Você vai aplicar 10 mil, vai resgatar R$ 13.394 em termos brutos. E descontado imposto de renda, R$ 12.884,93. Investe 10 mil, recebe líquido descontado imposto R$ 12.884,93. O que é uma excelente opção, que inclusive está rendendo mais do que aquela opção pós-fixada de 110% CDI, que a gente calculou no início da aula de hoje. Né? E por fim, se você quiser diretamente comparar, né, o quanto rende um CDB pré-fixado ou uma LCA ou LCI pré-fixada. Então, imaginemos que você tem aí uma LCI ou LCA pré-fixada de 14,4% ao ano. Né? O Banco da Ecoval tem uma opção nesse sentido. E aí, por exemplo, se eu quiser calcular, né, o quanto rende uma LCA pré-fixada pagando 14,4% ao ano e um CDB pré-fixado pagando, por exemplo, 15,8% ao ano, né? A gente considera aqui prazos de aplicação idênticos. Eu coloquei aqui 15 e 16 dias corridos. E aí a gente consegue, olha, bonitinho, ver o que vai render mais. A rentabilidade líquida por ano da LCA ou LCI vai ser de 14,4%, que é a mesma da rentabilidade nominal informada para você no investimento, já que essa aplicação é isenta de imposto de renda. E o CDB pré-fixado vai render ali aproximadamente 13,1% ao final desse período ali de aproximadamente 1 ano e meio. Então esses simuladores aqui são muito simples, muito fáceis de utilizar. E por fim, nós temos a calculadora do Tesouro Direto, né? Eu já ensinei você a utilizar essa calculadora nesse vídeo que eu também vou deixar aqui em cima. Você escolhe o seu título do Tesouro, né, informa a data de aplicação e a data de vencimento, o valor investido, né, a taxa de juros que você consulta aqui no site do Tesouro, na parte de títulos, preços e taxas,
e você calcula o quanto o seu dinheiro vai render. Se você, inclusive, quiser simular um resgate antes do vencimento, você pode vir aqui em simulação avançada e você inserir todos esses dados, conforme esse vídeo que eu vou deixar aqui para você, ou seja, simuladores, para você calcular o retorno de todos os investimentos de renda fixa e não ter mais dúvidas. Reiterando, inclusive, se você quiser ter na mão todos os links dessas calculadoras, para você nunca mais ter dúvidas sobre o quanto rende o investimento, comparar eles com outras opções, para você sempre escolher a opção mais efetiva para multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo, basta você me chamar numa conversa de WhatsApp pelo link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, me pedir esses simuladores que eu envio para você os links via WhatsApp. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.